Se você quer criar uma cena de animação em 2D, esse vídeo é para você. E nesse caso de hoje, eu vou te mostrar como criar essa animação 2D em loop, que funciona como uma tela de espera, né? Seja por uma stream ou uma gameplay. E vou passar pelo processo aqui desde a montagem, a organização das imagens, até a animação ali dentro do Blender, finalizando com um toque de edição, né? Para dar aquele acabamento final interessante para um vídeo animado. É uma ideia simples, mas com muito potencial criativo. E o melhor, você pode adaptar para o seu próprio estilo. Então, bora ver como tudo isso foi feito e espero agregar de alguma forma aqui com esse vídeo. Não deixe de comentar, inscrever-se aí no meu canal. E bora pro vídeo. Tamo junto. Então, nesse vídeo, o começo aqui basicamente é fazer essa limpeza da imagem. Para isso, eu vou usar o Photoshop aqui nesse caso, mas você pode utilizar de outros programas, né, como Krita, Canvas, você também consegue fazer uma limpeza. Algum programa que edita a imagem, você consiga fazer essa limpeza, né, essa divisão em partes do corpo, né. Por exemplo, aqui, com o meu personagem, né, importado aqui para o Photoshop, eu vou criar essa separação em camadas, uma parte para o corpo, uma parte para o braço, de acordo com o tanto de membros, né, e de movimentos que você quer. Então, quanto mais movimento, mais camadas você vai precisar acrescentar, né? Então, se eu quisesse mover o nariz, a boca, os olhos, o cabelo, eu teria que fazer cada camada dessa individualmente, né, separada ali, para depois eu jogar lá no Blender e animar esse, essas formas, né, individualmente, de forma que uma não prejudique a outra, né? Então, aqui, por exemplo, nesse braço, eu separei a camada e vou refazer a pintura ali de algumas partes que na imagem original não tem, né? Porque eu separei ali, então agora ela separado do corpo, que é a base, eu vou preencher ali para a hora que eu conseguir for mexer o braço, né? Fazer a animação dele, não fique com faltando, né? Metade, ele fique menor. Então, esses detalhes que vai acrescentar, né, ali depois quando você jogar o personagem dentro do Blender para criar a animação. Aqui o rosto também fiz essa separação, o cabelo eu jogo em outra camada por detrás, para ele ficar atrás não só da cabeça, mas também de todo o corpo e do pescoço ali, né? E se eu quisesse, né, criar a animação do cabelo, que é o que eu não fiz, eu precisaria, né, separar as mechas, o cabelo, quem sabe, em novas camadas. E aqui eu voltei no braço também, né? Porque eu percebi que ao mexer o braço, né? Rotacionar ele, ficava estranho, faltando um pedaço ali. Então, é esses ajustes que a gente vai fazendo aqui dentro do Photoshop, de um editor de imagem e retocar, né? Aqui você vai precisar ter algumas noções de pintura, de criação ali na edição de imagem. Você até pode utilizar algumas IA, né? Caso você não tenha essa habilidade ou precise ainda aprender. Mas é uma habilidade necessária, né? Por isso que eu falo tanto aqui no canal de desenho, pintura digital também, porque eu mesclo todos esses conhecimentos para agregar aqui na animação. Então, aqui, ó, ali é a minha pasta, né, com as imagens, depois de exportada, né? Eu tenho cada membro em uma imagem em PNG, né? Assim, com fundo transparente para depois lá no Blender eu conseguir animar, né? Sobrepor uma imagem à outra e criar animação de fato. Então, mas antes de ir para o Blender, eu também queria passar rapidamente pelo cenário, porque o cenário é o mesmo processo do personagem, porém acredito que mais simples, né? Porque você não vai precisar fazer essa rotação, movimentação igual no personagem, né? Para mexer o braço e tal. Aqui eu vou fazer, tem até um vídeo já comentando sobre essa questão do cenário, né? De utilizar três camadas, para dar essa profundidade, é um efeito parallax, não sei se você já ouviu falar também, que é esse efeito de você ter camadas de imagens sobrepondo uma à outra e ao mexer a câmera, né, dá uma movimentação ali dentro do editor de imagem, editor de vídeo, né, no caso, no Blender ali, é, por uma imagem estar mais distância da outra, né, o fundo lá com o sol, por exemplo, estando bem mais distante se comparado com os prédios que estão mais perto aqui da câmera, ao gerar, né, essa rotação, movimentação da imagem, gera esse efeito, né, de sobreposto e
Aqui tá até bem acelerado, mas é porque esse processo, né, semelhante ali do personagem de editar a imagem, separar, né? Eu separei ele em 3 camadas, como eu já mencionei. Cada um é um plano, né? Um plano médio, um plano ali do fundo, background, para dar esse efeito, né, de movimento e dar uma ilusão de perspectiva ali, né, de profundidade nesse ambiente 2D. E aí é repintar, né, algumas partes que ao separar a imagem vai ficar vazia, né? Você vai precisar repreencher, assim como no personagem. Mas aqui, né, nesse caso é bem mais simples se comparado. Você pode até utilizar de alguns outros métodos, né? Como eu já pratico pintura digital também, eu vou repintando e refazendo algumas partes manualmente. Mas você pode, às vezes, preencher de forma com alguma IA, não sei. Mas não é o foco aqui do vídeo, né? Falar tanto sobre essa questão da IA, mas mais pensando ali no Blender e da animação em si. Então agora com os dois elementos prontos e separados, né? Que eu gerei aquela pasta com as imagens em PNG, eu vou para o Blender. E aqui dentro do Blender eu vou criar com as imagens, né? Corretamente editadas, eu vou criar essa animação, esses movimentos aqui dentro do Blender. E aqui, né, inicialmente, se você já viu alguns outros vídeos, é importar essas imagens. Por isso é importante as imagens estar em PNG, ó, como eu mencionei, que daí ao sobrepor uma a outra, você consegue ver a de trás, né? Então, ó, construção do cenário é bastante simples utilizando essas imagens, ó, a gente gera esses planos do ambiente ali, né? E com isso, a câmera, né? Eu tinha deletado a câmera, adicionei uma nova, ó, a gente já cria um pouco mais de imersão, né? Quando a gente aproxima, dá o zoom da câmera, dá um zoom out ali, ó. O cenário tem essa movimentaçãozinha, assim, que fica bem bacana para, né? Seja para tela de loading, assim, tela de espera, ou animações, né? Animações, até essas telas, tipo, de login do LoL, por exemplo, tem um ambiente meio parecido, assim, que é uma animação, mas é um pouco mais, uma animação mais suave, né, mais simples, não simples de ser fácil, mas bem mais sutil, né, não precisei redesenhar tudo aquilo ali, né, eu gero esses efeitos a partir, né, dessas sobreposições de imagens, criando esse efeito que eu já mencionei, né, o parallax. Com o cenário meio já pré-estabelecido aqui, né, e eu vou importar também agora o personagem, né? Aquelas partes individuais, né? Cabeça, tronco, o braço, né? De acordo com quantas você tiver, né? Eu poderia separar as pernas também, mas eu preferi, como é uma animação simples e bem sutil, né? Com pouco movimento, eu decidi não separar tanto assim. Mas poderia, né, aumentar a complexidade com mais divisões ali, né? Ó, veja que agora, ao sobrepor ali os elementos, a gente pode daí, né, depois de organizar os ossos, os bones, né, fazer a animação em si. Então, mas até aqui, né, por enquanto foi etapas de organização, né, de planejamento ali, de separar os materiais e unir eles aqui dentro do Blender para daí criar, né, algo realmente animado, que é onde eu vou vir com os bones, né, os ossos. Não sei se você já viu algum outro vídeo aqui do canal ou sobre Blender, mas os ossos são os controladores, o que vai gerar o rig ali, o que vai gerar o movimento para essas partes, porque ele é muito mais fácil de você manipular, rotacionar e criar animação dentro ali da timeline ali da linha do tempo do Blender. E para isso eu utilizo ali um esqueleto bem simples que eu mesmo construí ali, né? Você vai dando extrude ali com o E, com esses bones e criando essa meio que os ossos, né? Como se fosse a anatomia dos ossos ali, né? As articulações do corpo humano. Então ali, como não é algo tão complexo, né? Como eu já falei, eu vou criar ali um osso para o tronco, 2 ossos para o tronco, né? Para conseguir girar o tronco e a outra região ficar parada. Para o braço também, né? Uma para o braço, um para o antebraço. Um para a cabeça, né? Para eu conseguir, a hora que eu rotacionar ele, rotacionar só a cabeça e o corpo ficar parado. A perna é a mesma coisa, um para os pés.
Se você, né, fosse aumentando a complexidade, eu quero movimentar os dedos também. Então você ia precisar criar os ossos dos dedos também, e, né, mas daí anteriormente, lá naquela edição de imagem, separar a mão, né, com os dedos, tudo, cada camadinha lá para cada elemento. Então, né, a complexidade está nisso, né? Como eu já falei, em você criar mais camadas, mais divisões, aí é um pouco mais trabalhoso, né? Aqui até foi um projeto um pouco mais rápido, né? Por isso que tá acelerado aqui. Mas ó, os ossos aqui, como eu já mencionei, você consegue rotacionar, ele fica um preso no outro, né? Então agora eu só preciso ajeitar mais algumas coisas na imagem ali do personagem para conseguir assimilar a imagem ao osso, para que o osso venha a manipular a imagem, controlar ela. E para isso, eu vou recortar a imagem aqui para não ficar esse quadradão, né, no formato da imagem padrão, utilizando a faca, que é o atalho K dentro do Blender. Aí é recortar aqui mesmo com o mouse ali, você consegue ir recortandinho em volta ali e depois apagar alguns pontos que ficaram para fora, né? Então daí eu fico com o braço nesse formato que é o formato do braço, né? Não o formato quadradão daquela imagem, né? Que a imagem vem por padrão naquele quadrado, né? Como qualquer outra. Agora, em seguida, o que eu faço é cortar as regiões em que eu vou querer que sejam as articulações do corpo. Então, com isso, ó, eu seleciono, daí, quando ele estiver vinculado ao osso, ó, eu posso rotacionar esse braço, porque eu vou vincular esses pontos, né, essas vértices, ao determinado osso. Ó. Aqui, por exemplo, eu vou assimilar aqui, criar um vertex group para o antebraço, para depois eu assimilar o osso do antebraço. Então é nisso que eu vou criar essa vinculação, né? Agrupar o osso ali, a região específica do braço. Eu fiz isso para cada parte do braço, para o braço, né? O antebraço, para a mão ali. E ter ali os vertex group, da Sing, né? Ali, para você assimilar os vértices ao grupo que você quer. E em seguida, na hora de você criar o osso também, né? Eu não mencionei anteriormente, mas é importante você colocar os nomes iguais, né? Então, naquela região do Vertex Group da mão, por exemplo, o Vertex Group que controla aqueles pontos específicos deve se chamar mão, por exemplo. É o nome que você quiser, né? Mas um que remeta ao objeto, né? Então, mão e ao criar os ossos ali do corpo inteiro, o osso específico da mão deve ter o mesmo nome. Então, mão também. Então, se você colocou, por exemplo, mão com tio, é importante que você deixe exatamente igual, porque se tiver um pontinho errado ali, ele não vai controlar aquele vertex group específico. E claro também é importante depois ali naquele modificadores do Blender ali, que é aquela chavinha, você vai selecionar um deforme e usar o bones ali, né? Os ossos, selecionar os ossos para assimilar isso, então um ao outro. Aqui eu vou fazer isso para cada região, por isso que eu não vou parar em cada uma, porque é um processo bastante repetitivo, né? Você faz isso para a mão, faz para o antebraço, para o braço, para a coxa, para a panturrilha, para os pés, para o tronco ali, né? Para a cabeça. E isso eu fiz bastante simples, né? Tanto é que um braço ali eu nem fiz a movimentação, eu fiz só para o braço esquerdo, no caso, né? Para o direito eu não fiz, que eu não achei necessário. Mas se eu quisesse dar mais movimento, né? Mais fluidez ao corpo, poderia também, né? Só que daí, lá naquela etapa de edição de imagem, eu precisaria ter separado ela também, né? Em outra imagem PNG, por exemplo. Então veja que aqui, ó, esse exemplinho aqui, ó, já mostra um pouco de como ficaria, né, a movimentação do personagem ali ao rotacionar os ossos, os bones ali, como que ele já controla, né, cada parte e região do corpo. E vou jogar ali para frente, né, do cenário ali apenas para deixar tudo alinhado, né, onde eu quero que ele fique. Isso é bastante simples, né? A movimentação aqui dentro do Blender, isso que eu gosto dele, né, que ele é bastante fluido. Você pega, arrasta, joga, redimensiona as coisas muito facilmente, né?
Aí aqui eu dei alguns passos, voltei alguns passos atrás, porque eu não fiz nada no rosto e eu achei que seria interessante ter uma animação no olho, pelo menos, né? Já que eu não fiz nenhuma animação no rosto, deixar os olhos piscando. É uma animação que vai ter em média uns 30 segundos, um looping, né? Seria interessante que os olhos piscassem, né? Nesse meio tempo aí dessa animação, para parecer, né, que o personagem está vivo ali, né? Não é uma imagem ali, é um PNGzão ali parado, né? Por mais que a animação seja sutil ali dentro, quero dar um pouco, né, de vida para ele, né? Pra animação, né? Então aqui é o mesmo processo lá do início, né? Eu só vou voltar aqui, corrigir isso, acrescentar isso, né, ao meu projeto de animação, que é os olhos. Então eu vou precisar ali criar uma nova camada, né? Recortar os olhos, criar isso em cima de uma nova camada, né? E pintar a parte de baixo ali do rosto, que daí ficou em branco, né? Ficou sem os olhos. Pra quando eu jogar os olhos em cima, né? Ele não fique um branco no fundo, né? É aquela etapa de separação, né? De camadas. E acrescentar aqui em modo edição, né? Novos ossos aqui referente aos olhos, para eu conseguir controlar eles, seja a posição, seja o, a posição, o tamanho, né? Essa questão do piscar também eu vou fazer de forma bastante simples. E aquele processo, né, de recortar os olhos para conseguir separar um do outro, né, o esquerdo do direito, e ele não ficar esse quadradão, né, para que eu consiga manipular individualmente. Ó, vou acrescentar ali o grupo do olho direito e o olho esquerdo para determinadas vértices, né? Você seleciona as vértices, dá a Sing ali, né, com aquele objeto, cria ali o modificador e seleciona os ossos para controlar eles, ó. Agora meu Só que aqui, ó, como eu mencionei, eu provavelmente coloquei o nome errado em um deles e acabou não assimilando. Isso que é importante, né? Você ficar atento, né? Por exemplo, o bone ali do olho direito, do olho esquerdo, por exemplo, tem que estar ali, por exemplo, olho.e para ser referente ao olho esquerdo, né? Não precisa necessariamente ser esse, mas tem que ser igual, o mesmo nome daquelas vértices lá que eu assimilei, né? Aquele grupo de vértices. Para isso eu consegui criar o osso controlar os olhos, né? Então eu já crio uma animação bem simples de piscar, né? Como é algo bem rápido, eu não quis detalhar, né? Fazer o olho de fato piscando, né? Animar ali. Eu só redimensionei, né? Escalei ali para diminuir o olho ao máximo ali no eixo Z, para ele diminuir de tamanho naquela proporção e voltar ao tamanho normal depois. Isso eu já crio uma animaçãozinha de piscar ali bastante simples. E aqui agora é o processo de animar o corpo inteiro, né? Com o personagem já bem estabelecido, tudo certinho ali, ossos vinculados ao corpo, tudo recortadinho, eu consigo gerar a animação, né? Aí é o trabalho de manipular os ossos de acordo ali com a linha do tempo, cada frame ali, né? Então no primeiro frame eu posiciono a perna em o bone, né? Numa posição, dou o play, vou lá para frente, posiciono em outro para ir gerando esses movimentos. O bom aqui é que como a animação é no ambiente 3D, e utilizando esses bones, você posiciona o braço em determinada posição X, lá no segundo 2, você posiciona ele em outra posição, ele vai gerar automaticamente, né, essa animação rotacionando, né? Você não precisa criar cada frame ali, né, como na animação tradicional, né, que precisa ser bem mais trabalhado assim nesse aspecto, pelo menos. Nessa altura que eu já consegui, né, animar do jeito que eu queria, uma animação suave, né, com poucos movimentos, mas é o suficiente para esse projeto, pelo menos, né, porque eu quero alcançar. E aí depois de criar a animação lá, eu só joguei no editor de vídeo. Aqui nesse caso eu usei o Premiere, você pode usar Premiere, After Effects, um CapCut para você editar o vídeo, né? Eu exportei o vídeo do Blender, a animação, e aqui eu vou jogar apenas algumas camadas de efeito, como aquelas folhazinhas caindo ali, essa fumaça, né? Tudo eu baixei, você consegue encontrar gratuitamente na internet esses vídeos, né, para efeitos, para
que é o que vai dar vai acrescentar, né, um pouco mais pro visual da animação. E é basicamente esses meus passos, né? Você precisa ali preparar a imagem, depois de tudo preparado, você vai pro Blender, daí lá dentro você vai fazer mais algumas organizações para criar a animação, né? E depois uma pós-edição que seria ali esses efeitos de se você quiser mudar a cor, né? Cortar uma parte, tirar, né? Você pode usar ali um After Effects, um Premiere, um CapCut, qual editor de vídeo você achar melhor. Ou nem editar, né? Pode fazer diretamente no Blender. Mas eu, como já tenho essa prática, né, de utilizar alguns outros programas para acrescentar no meu fluxo de trabalho, eu preferi jogar aqui, editar rapidamente ali. E esse foi o meu resultado, né? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Foi algo meio acelerado aqui, né? Não consegui parar em cada momento aqui. Mas eu fiz tipo um time-lapse aqui, né, do projeto. E me diga o que você achou, se te ajudou de alguma forma. Deixe seus comentários aí também. Já tem alguns outros vídeos, eu até não mencionei, e- criação de osso, edição de imagem, tudo é, bem explicadinho, porque tem outros vídeos aqui no canal onde eu faço essa explicação mais detalhada. Aqui eu quis trazer um projeto completo, né? E por ser completo, às vezes, se eu fosse detalhar cada coisinha, ia levar muito tempo. Mas eu passei de forma geral para te mostrar como é as etapas ali para você criar isso, o que você precisa saber, né? Quais ferramentas você pode utilizar. E é isso. É, deixe seus comentários. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes, só do rosto, só da mão, né? Para conseguir criar essa divisão e em cada vídeo você aprenda alguma coisinha. Então, valeu, não deixe de curtir o vídeo e inscreva-se aí no meu canal, beleza? Valeu e tamo junto, até a próxima.